Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado, banda. Obrigado, vocal. Eu quero pensar ainda com os irmãos hoje à noite no desejo de que seja uma revelação, mas uma revelação bem individual, apesar de estar falando para muitos, mas que seja para mim e para você individualmente, aquela luz de Deus, a partir do texto de Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 10, palavra de Deus, lembrando que toda palavra é inspirada por Deus, que encontramos na Bíblia, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Algumas de uma forma específica trazem um princípio, outros através de histórias reais ou parábolas. Aqui nós temos uma história real, Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 9. Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro, com sua equipe, com seus discípulos, com os amigos ali mais próximos, caminhando, então chegaram perto da cidade e ele subiu no terraço da casa aonde ele se hospedava e o propósito era orar. Mas ele estava com fome de Deus, por isso que ele queria orar, mas fome também no estômago. O estômago estava roncando. Então ele estava com fome e ele quis comer. Mas enquanto o pessoal preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E acontece aqui uma visão de um delivery, de uma entrega de comida. Ele não apertou iFood no celular, ele não discou para ninguém. O pessoal estava fazendo a comida, ia demorar, ele estava com o estômago roncando, mas ele teve uma visão de um delivery. Estando com fome, quis comer, então preparava a comida, então viu o céu aberto, verso 11, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Olha a visão que ele tem, o delivery que acontece na história de Pedro, a entrega da comida. Era uma visão que ele teve da entrega da comida. Num lençol grande, um lençol aberto, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Não fala aqui quem estava carregando o lençol, né? Se eram corvos, se eram anjos, se era um outro pássaro, mas ele viu esse lençol baixando à terra, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Uma mesa farta, né? Não era nem toalha de mesa, era lençol. Não sei se era um king size, mas era um lençol, né? Não era uma toalha de mesa. E ele viu esse lençol cheio de comida, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Não veio preparado a comida. Mas ele ouviu uma voz: a comida está aí, mata e come. Mas Pedro, e quem já leu a Bíblia sabe que Pedro era sanguíneo, impetuoso, Pedro falava quando não devia, graças a Deus por sua misericórdia,
para tolerar Pedro, porque Pedro era... Né? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, comum imunda. Pedro falando com Deus. Deus falou: cara, eu escutei seu estômago roncando. Olha aí a mesa que eu preparei para você. Olha quanta comida, é só você matar e comer. Ele disse: de modo nenhum. Ele falando para o Deus Santo. Aí, Grou está aí? Não, está não. Cadê o Grou? Está aí? Presta atenção, Grou, para vocês nunca agirem como Pedro. O Pedro recebe a comida, mata e come, e ele disse: mas de modo nenhum, Deus. Deus é santo. Agora, Pedro quer ensinar a Deus o que é santidade. Ele disse: eu não. Como quem diz assim: o senhor pode até comer, mas eu não como, eu sou santo. Eu sou perfeito. Eu sou o cara. Né? Jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou. Segunda vez. Deus é misericordioso. Ele fala uma vez, não entende. Ele fala uma segunda vez, porque a repetição é pedagógica. Aí ele falou a segunda vez, né? Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Eu estou te dando essa oportunidade, eu estou te dando esse presente. Que besteira é essa? Que palhaçada é essa? Você está achando que eu estou te dando uma coisa estragada? Você está achando que eu, Deus, estou te dando uma comida que não é para você comer? Continua o texto, verso 16. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. 3 vezes. Aí a terceira vez, Deus falou a mesma coisa: Pedro, está aí a comida, mata e come, seu estômago está roncando. Aí Pedro falou: não como, Senhor, não como, porque eu sou o cara, né? Eu sou perfeito, eu sou bom. Então Deus recolheu o lençol com aquela comida e pronto. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aqui não disse se deu tempo para Pedro comer nada. Não quis comer, não quis, mas Deus falou: agora você sai, tem 2 caras te chamando aí, e eu que mandei, e você vai com eles, né? E então, enquanto meditava acerca da visão, Pedro fica sabendo desses 2 homens, e descendo Pedro para junto dos homens, verso 21, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscai, aqui vieste. Verso 22, então disseram: o centurião Cornélio, homem reto. O Cornélio era centurião, homem reto, temente a Deus, tem do bom testemunho de toda a nação judaica. Todo mundo conhecia o Cornélio e sabia que o cara era um cara justo, temente a Deus. Ele só tinha um problema dentro desse contexto: ele não era judeu.
E Pedro era judeu. Cornélio era gentil, o nome que se dava para quem não era monoteísta como os judeus, como a nação judaica. Então eles não eram considerados, não é judeu, mas ele é temente a Deus, tem bom testemunho de toda a nação, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Um anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, manda 2 caras na casa de Simão e manda chamar Pedro, que está hospedado lá, e para que ele te explique o Evangelho. Verso 23, diz assim, no verso 23, Pedro foi convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou, partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. O centurião Cornélio chamou a parentada toda. Ele não era judeu, mas ele tinha sede de Deus. E ele reuniu a parentada toda para ouvir o que Pedro tinha para falar. Porque Pedro tinha andado com Jesus e Cornélio queria conhecer Jesus. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, eu sou homem, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis, olha só, e aqui que está a chave de um ponto que eu quero pensar com os irmãos, de algo que nós precisamos ser libertos por Cristo Jesus, que vem na nossa química, é um chip que está no nosso cérebro, não um chip de computador não, mas algo assim natural. Olha só o que diz aqui, a quem se dirigiu: vós sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Vós bem sabeis que é proibido. É proibido. É necessário fazer essa acepção de pessoas. Nós fomos treinados a ter preconceito. Nós fomos treinados a julgar pessoas, a condenar pessoas. É isso que Pedro está falando. Pedro está falando assim: eu desde pequenininho aprendi na minha terra, na minha religião, aprendi com a minha gente, que é proibido aproximar com uma pessoa de outra raça. E você é de outra raça, então eu não posso vir aqui de jeito nenhum. E aqui estou eu. O homem, inclusive, se ajoelha aos pés dele, ele manda o homem ficar de pé, e ele dirigiu: mas Deus, verso 28, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Vamos ler esse pedacinho? Mas Deus... Vamos de novo. Mas Deus... Quem deu autoridade a mim ou a você de julgar alguém? Quem deu autoridade à senhora ou senhor? Você, menino, menina? Quem te deu autoridade de ser juiz na história? E Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha bem, Deus me demonstrou que a nenhum homem
considerasse comum ou imundo. Comum. Nenhuma pessoa é comum, é especial. É especial, ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Onde que Pedro descobriu isso? No lençol que abaixou 3 vezes, no delivery que aconteceu na visão, quando aquele lençol apareceu com toda a sorte de alimentos, apareceram animais que os judeus não comiam. Conforme o Antigo Testamento, nos primórdios, e até mesmo por alguns motivos justos, não simplesmente por brincadeira, Deus estabeleceu que alguns animais deveriam ser evitados. Uns porque eles eram oferecidos em sacrifício antes de Jesus Cristo morrer na cruz. Então, não era para comer aquele tipo de animal, porque eles eram usados no altar. Outros, porque eles estariam caminhando no deserto, as circunstâncias não eram favoráveis para ingerir aquele tipo de alimento. Não sei lá por quê, eu não sou cientista, mas eu sei que Deus não estava falando à toa. Deus resolveu brincar, não coma isso, não coma aquilo, não. Deus disse, não coma, porque tem um motivo para não comer esse tipo de animal. Mas isso lá no passado, porque existem leis na Bíblia contextuais. Contextuais. Isso tem a ver com o contexto. Tem leis que são leis comportamentais, que tem a ver com o comportamento de todos. Por exemplo, não matarás. É uma lei comportamental. Ela vale para todas as épocas. Agora, uma lei, por exemplo, não aparece esse nome na Bíblia, mas aparece algo semelhante. Não comerás chouriço de sangue. Pastor, que isso? O senhor está falando que eu posso comer chouriço de sangue? Mas sabe que foi bem feito, traga para mim. Ah, que delícia, um chouriço de sangue. Pastor, vou até embora, estou escandalizado. Então, o senhor está falando que eu posso comer galinha molho pardo? Ufa! Tem gente que quase deu glória a Deus aí. Foi liberto. Foi liberto. Tem gente que estava comendo chouriço escondido. Foi liberto. Tem gente que estava com vontade de comer uma galinha molho pardo, mas por causa do sangue. Não, mas o sangue lá no Velho Testamento. Sim, querido, o sangue no Velho Testamento tinha a ver com a ausência do sangue derramado na cruz. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, foi anulada toda a cerimônia antiga, todo o ritual antigo, toda a liturgia antiga. Hebreus 8,13 diz assim, que tudo se fez novo. Deixou de ser antiquado. Cristo morreu uma vez e derramou o seu sangue precioso, e pelo seu sangue é que fomos privilegiados com o perdão de todos os pecados. Agora, no Antigo Testamento, quando Cristo ainda não havia nascido e morrido na cruz, então no Velho Testamento haviam cerimônias que demonstravam obediência. E era o sacrifício dos animais, por isso que o sangue não podia ser comido. Agora, depois que Cristo morreu na cruz, chouriço, vem em mim. Não, pastor, eu como só mucia. Eu não sei nem se é mucia ou se é múcia, mucela, sei lá. Não, porque ali é miúdo. Ei, querido, eu como chouriço. Se você escandaliza, me perdoe. Vamos ser amigos, tá bom? Mas eu quero te dizer que aquele lençol que desceu para Pedro, eu papava tudo. Hein?
Eu papava tudo, aquele lençol que desceu para Pedro, cheio de animais. Pedro falou, não, esse aqui lá em Deuteronômio, esse aqui lá em Números está escrito, esse aqui está escrito em Êxodo que não pode, esse aqui, isso aqui, os gentios é que comem essas coisas, os gentios, porque eles não têm Deus. Então nós não podemos misturar com eles, porque eles têm hábitos diferentes. Aí depois que o lençol veio 3 vezes, come Pedrinho, Pedrinho, vou fazer um aviãozinho para você, hein? Vou fazer um aviãozinho aqui de um pé de porco. Não, não como carne de porco, não como carne de porco. Queridos, isso em relação ao alimento é tão interessante que hoje à tarde eu estava vendo um letreiro na Globo News, estava dizendo assim, determinado grupo religioso proíbe tomar café, mas defende a poligamia. Não sei se você entendeu. Tem aqui em Vila Velha, inclusive, tem uns 3, 4 templos assim, proíbe tomar café e defende a poligamia. Onde na Bíblia está escrito que é proibido tomar café, irmão? Eu mostro onde está proibida a poligamia. Mas onde está proibido tomar café, não tem não. Então, coa o mosquito e engole o camelo. Coa o mosquito e engole o camelo. O delivery de Deus trouxe para Pedro uma comida abençoada por Deus. E Pedro, preconceituoso, cheio de paradigmas, ele perde o privilégio. Só para você entender o que aconteceu, vou terminar de ler aqui o texto, diz assim, no verso de número 29, por isso uma vez vim sem vacilar, porque eu entendi que aquele lençol que apareceu, ele está dizendo assim, eu entendi que aquele lençol que apareceu, é porque eu devia aceitar pessoas diferentes, raças diferentes, que querem Deus, que estão com sede de Deus. Eu não posso fazer acepção. E aí no verso 30, respondeu-lhe Cornélio. Olha o Cornélio, irmãos. O Cornélio era o cara que era considerado o capeta. O Cornélio era o cara considerado o mau, o vilão da história. O Cornélio diz assim, faz hoje, Pedro, 4 dias, que por volta dessa hora, eu estava observando em minha casa a hora 9 de oração. Tem 4 dias que eu estou orando, eu não aguento mais, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu estava orando, e se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Pedro, tem 4 dias que eu estou orando, e de repente, no 4º dia, apareceu um anjo de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, o anjo falou com ele, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus, porque Cornélio era generoso. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, que se acha hospedado na casa de Simão, curtidor à beira do mar. Por quanto sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo. Estamos todos prontos a ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, versículo 34, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A gente podia dormir sem essa. Deus não faz acepção de pessoas. Como diz um irmão, Deus não faz asepsia.
Deus faz asepsia, Ele não faz acepção. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que em Apocalipse está escrito que gente de toda raça, tribo, povos e nação estarão diante do trono dizendo glória e honra ao Senhor. É por isso que tem missionários pelo mundo todo espalhado. É por isso que nós investimos para que em todos os países do mundo o Evangelho seja ouvido. E mesmo a missão, para quem não conhece, sendo uma igreja só aqui, mas nós temos dezenas de missionários e dezenas espalhados pelo mundo. Inclusive nos países onde os cristãos são perseguidos e são mortos, mas mesmo assim, nosso povo está indo lá para anunciar Jesus. Então Pedro reconhece que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. Aquele que quer, ele está de braços abertos. Ele só não abraça quem não quer ser abraçado. Pedro disse: gente, agora que eu reconheço que Deus só não abraça quem não quer ser abraçado, porque se você se arrepende, se você ama Jesus, se você quer segui-lo, não importa o seu passado, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, na verdade, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E ele disse: na verdade eu reconheço, agora eu estou... Quanto tempo Pedro demorou? Irmãos, parece que é simples, né? Olha que Pedro andou com Jesus, Pedro experimentou a misericórdia de Jesus, porque ele negou Jesus, e Jesus deu outra chance a ele. E agora o Pedro está com essa babaquice. Pastor, aquele irmãozinho lá não pode tocar não, porque aquela irmãzinha lá, pastor, tem uma pessoa lá na igreja, ei! Vai caçar sua turma. Isso é demônio. Quem deu o direito de julgar? Quem deu o direito de fazer acepção de pessoa? Quem conhece o coração do homem? Se nós olhássemos com os óculos dos paradigmas que nós fomos criados, Pedro e Cornélio, vamos fazer uma aposta aqui. Em quem você apostaria que estava mais buscando a Deus? Pedro ou Cornélio? Cornélio. Cornélio estava buscando a Deus há 4 dias. E dizendo: Deus, eu quero te ver, quero te encontrar. Eu não sei sobre o Senhor, me ajuda. Tem uma turma lá naquela igreja lá dos judeus que eles não aceitam a gente não pode nem entrar. A gente não pode nem entrar na igreja dele lá. Me ajuda. Aí Deus falou: Cornélio, eu estou impressionado com a sua sede e com a sua pureza, porque eu amo pessoas, eu não amo raças, eu não amo distintivo, eu não amo rótulos, eu não amo denominações, eu amo pessoas. Aleluia! Aí ele disse: manda 2 empregados seus, 2 soldados lá na casa do Simão, tem um outro Simão lá, ele vai te ensinar. Como Deus sabia que o Pedro era duro, Deus manda esse delivery para o Pedro, aquele lençol cheio de comida, né? Cheio de animais para comer. 3 vezes e o Pedro faz gracinha e não come. Bom, pelo contrário, em qualquer lugar, verso 35,
e justo e aceitável. Essa palavra Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis bem a palavra. Vou pular para o verso 44. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas, Pedro continuou pregando ali, se empolgou. Irmãos, como é legal quando uma pessoa quebra paradigmas, se liberta, fica leve. Gente, ser crente chato é pior do que ser o pior dos pecadores. Ser um crente ranzinza, preconceituoso, é pior do que ser um pecador. É chato. Ainda chateia todo mundo. Aí o Pedro se libertou do preconceito. Pedro entrou ali na roda e está ali na casa do centurião. E aí ele disse assim, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, inclusive sobre os gentios. E os fiéis que eram da circuncisão da igreja do Pedro, admiraram-se, porque também os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes aqui, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que coisa linda! Que forró-bodó virou aquele encontro. E o Espírito Santo lambeu aquele lugar. O Espírito Santo gosta quando paradigmas são quebrados, quando o amor emana, flui, quando o julgamento preconceituoso, orgulhoso, ele é destronado. E aí esse orgulho sai de Pedro, e Pedro entende que Deus ama a todos e quer salvar a todos. Queridos, uma verdade clara nesse texto é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. No ministério de Jesus, ele está lá conversando com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram, mas já chegaram assim, com aquela vontade de excluí-lo da igreja. Eu vou usar uma linguagem aqui mais institucional. Os discípulos chegaram já conversando como excluir Jesus da igreja, porque ele estava conversando com uma mulher. Olha só, não podia conversar com mulher, e era uma samaritana. Meu Deus, que escândalo! O Tomé falou para o Judas falou para o Pedro falou para o João. Disseram, não, isso não pode ser verdade. O santo. Jesus continuou falando com a samaritana. E ela disse, eu já tive 6 maridos. 5 maridos, e o que eu estou com ele, o senhor está falando a verdade, não é meu. E Jesus disse, mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Mas se você procurar matar a sede do jeito que você está querendo, você nunca vai matar a sua sede. Aí a mulher aceitou Jesus Cristo, foi um momento de salvação. Ela trouxe a cidade dela toda para Jesus. Ah, se Jesus agisse com preconceito para com a mulher samaritana. Jesus andando pela estrada, de repente ele para, a multidão seguindo, e ele olha para cima de uma árvore pequena,
E ele vê um cara escondido, ele já tinha visto o cara no meio dos galhos, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. A multidão se alvoroçou, porque Zaqueu era cobrador de impostos, considerado ladrão, safado, sem vergonha. E Jesus disse: Zaqueu, eu não faço acepção de pessoas, eu quero salvar você também. Eu quero entrar na sua casa também, na sua vida, na sua história. Aí Zaqueu desceu depressa, correu para casa. Jesus entrou na casa e o pessoal ficou cochichando: "Ô raça de víboras!" Ficaram cochichando. Jesus está na casa do Zaqueu, na casa do Zaqueu. Eu não queria te falar não, mas eu vou falar só para você. Jesus está na casa do Zaqueu. O Zaqueu. Aí o Zaqueu, tão alegre, porque descobriu um Jesus que não faz acepção de pessoas. E Zaqueu disse: Senhor, eu restituo, caso eu tenha defraudado alguém. Eu não estou confessando aqui que eu defraudei, porque eu não sei realmente, mas eu restituo 4 vezes mais, e tudo que eu tenho, eu quero também dividir com os pobres. Eu estou tão feliz de conhecer o teu reino, tão feliz. Jesus não faz acepção de pessoas. Gálatas capítulo 3, 27 e 29, vamos ler juntos? Porque todos quantos foste batizados, porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Verso 28, de Sarte não pode haver nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que disputa é essa? Que concorrência é essa? Que preconceito é esse? Queridos, aí tenta acabar com um preconceito criando outro, tenta acabar com um preconceito racial criando outro preconceito, tenta acabar com o preconceito de um costume criando outro preconceito. A verdade é que a acepção, esse afastamento, esse ódio que vai sendo alimentado por causa das diferenças. Querido, o Flamengo perdeu hoje. E eu sei que alguns não vieram porque estavam assistindo o jogo até o final, esperando que depois que o jogo acabasse, acontecesse algum gol. Pode mandar um WhatsApp para mim, que eu vou te dizer que não aconteceu não. Mas agora nós vamos brigar por causa de time de futebol. Nós vamos escolher quem é de Deus, quem não é de Deus por causa de time de futebol. Nós vamos escolher quem é de Deus e quem não é de Deus por causa do chouriço. Chouriço de sangue. Vou falar de sangue porque assim, para quebrar o paradigma mesmo, sabe? Pode sair com raiva daqui, tal, mas pelo menos ouviu. Né? Vai julgar minha fé porque eu como galinha ao molho pardo. Aquele sanguezinho ali. Credo, cruz credo. Hein? Quando, queridos, nós coamos mosquito, engolimos camelos. Tem coisas muito mais sérias que nós devíamos evitar, como o próprio preconceito, a acepção de pessoas, acepção porque é rico, acepção porque é pobre. Não, fulano é rico, fulano não sei o quê. Sabe, há uma inveja que transforma num preconceito. Há uma amargura por não ter ganhado o dinheiro que o rico ganhou e que se transforma num preconceito.
Ou o rico que não tem consciência de que o que ele tem foi Deus que deu, passa a ter preconceito do pobre. E acha que o pobre é pobre porque é um amaldiçoado. É um julgamento doido, né? Aí vem um negócio chamado teologia da prosperidade, que olha para os pobres e diz assim: não são pobres porque são amaldiçoados. Quando na Bíblia nós encontramos muita gente pobre e que era de Deus, e que não ficaram ricas porque se converteram. Lucas 16, inclusive, tinha um cara que comia migalhas que caía da mesa de um rico, e a Bíblia diz que ele morreu e foi para a glória de Deus. Ele não ficou rico. Mas tem gente que tem esses preconceitos, esses paradigmas, não, fulano é pobre porque deve ser a maldição de Deus na vida dele, deve ter alguma coisa no passado, o pai dele, o bisavô, o tataravô, o tarado-avô deve ter sido ladrão, então deve ter alguma coisa errada para ele ser pobre. Não, queridos, Deus tem um plano para cada pessoa. Não é rico porque está roubando, é rico, né? Deus ama os ricos também, irmãos. Abraão era rico, Jó era rico. Deus ama os ricos também. Deus ama todos. A diferença está em a pessoa aceitar o amor de Deus ou não aceitar. Mas da parte dele, ele ama a todos. Ele ama a todos. E para ele, todos são especiais. Ah, mas fulano, pastor, fulano, tem jeito não, viu? Se eu souber o que fulano já fez na vida, pode até entrar na igreja, mas que fique lá. Ei, eu vou te falar de um cara chamado Manassés, um dos piores caras apresentados na Bíblia, um rei. Se você pegar a história dos governantes, de Nero e outros tantos da história mundial, talvez você não vai encontrar um tão canalha quanto Manassés, lá no livro de Reis e de Crônicas. E um dia Manassés buscou o Senhor, e o Senhor o abraçou. Porque Deus não faz acepção considerando o passado, Deus considera o hoje para frente. O Manassés disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus o acolheu, Deus restaurou-lhe o trono. Nós não restauraríamos, porque nós vimos dizer: ele matou os próprios filhos no altar a Moloque, ele espalhou ídolos, derrubou os altares de Deus. Não, Manassés não tem jeito. Por que não tem jeito? Por que esse preconceito? Por que esse julgamento? Manassés buscou a Deus e Deus o recebeu. Então não importa o tamanho do que a pessoa tenha feito no passado, não importa o tempo que a pessoa tenha de vida, para trás ou pela frente. O ladrão da cruz está lá morrendo do lado de Jesus, não tinha tempo de descer para ser batizado, nem nada. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós faríamos isso? A religião faz isso? O religiosismo faz isso? Não. Agora não dá mais tempo não, hein? Você já está aí na UTI, você já está mal demais, acabou. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa, queridos, não importa o que passou, importa querer, desejar Jesus, importa assumir. Se não quiser, Deus não obriga. Agora, quem quiser, não importa quem foi. Vou te falar de mais um.
Mas um cara ruim, Saulo de Tarso, terrorista, matava cristãos. Um dia, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Deus, se converteu. O pessoal estava tudo desconfiado dele, mas esse aí, preconceito. Agora, irmãos, para terminar, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente alimenta muito preconceito, nós passamos a trazer isso para a nossa própria realidade. E nós começamos a ter preconceitos de nós mesmos. Autoacepção. Autoacepção. E nós nos culpamos demais. E nós não nos aceitamos. Ou não aceitamos o amor de Deus. Não, Deus não me ama. Deus não me ama porque eu sou assim. Deus não me ama porque eu sou desse jeito. Deus não me ama porque meu cabelo não é desse jeito. Deus não me ama porque eu queria ser bonita. Se eu fosse bonita, Deus me amava. Mas do jeito que eu sou, eu começo a ter acepção, uma autoacepção. Que Deus nos livre disso. Tem gente oprimida por isso. Tem gente se sentindo mal amado por isso. Eu acho que Deus não me ama porque eu sou feio. Ô, gente, Deus ama os feios também. Ama. Não está na Bíblia não, mas é verdade. Para todos, pé torto tem um chinelo torto. Ah, mas eu ainda não casei. Espera, porque não chegou o seu pé de chinelo. Né? Mas a autoacepção, ela massacra. Eu começo a me sentir assim, indesejável. E com isso, eu passo a importunar as pessoas. A autoacepção faz com que eu importune as pessoas. Eu me sinto mal amado por Deus. Que no nome de Jesus, nós possamos aprender essa lição. Amém, queridos? Que no nome de Jesus nós possamos sair daqui certos de uma coisa. Se nós queremos Deus, Deus está de braços abertos para nos abençoar. Amém? E por favor, saiba de uma coisa, se alguém perto de você, por pior que seja, por mais esquisito que seja, por mais estranho que seja, mas se essa pessoa tem demonstrado um fiozinho de desejo de Cornélio, de conhecer Deus, não estreita mais o caminho, não. Abre as portas para essa pessoa. Não fica, sabe, espezinhando. Mas você tem que estar, você tem. Que chatice! Espírito de chatice, sai do nosso meio. Porque tem gente, irmãos, que a pessoa já está querendo, mas a pessoa acaba empurrando para fora. É chato demais. A pessoa está buscando, mas está buscando do jeito dela, com as dificuldades dela. É o Cornélio que não sabia como é que era, mas estava buscando. Estava dando as esmolas dele, ele não sabia, mas não tinha quem ensinava. E muitas vezes tem gente perto de nós que está buscando, mas nós não ensinamos, porque nós somos preconceituosos. Fazemos acepção de pessoas. Tem mulheres religiosas que fazem acepção do marido. Levanta a mão, não. Pastor, depois que eu me converti, eu passei até a ter nojo dele. Que comportamento mais estranho. Tem maridos, tem pais que fazem acepção dos filhos, filhos dos pais. Que Deus possa nos dar a graça, irmãos, de termos a disposição de ir até Cornélio e ajudar Cornélio a encontrar, saber, descobrir mais de Jesus Cristo. Amém? Amém.
Cuidado, cuidado com a autoacepção. Cuidado, cuidado, porque senão você acaba achando você mesmo. Você acaba se julgando, se auto-julgando. Né? Você vive se culpando. Deixa eu pôr um pedaço da música aí para a gente terminar. Já dá tempo, tem uma música aí. Você já ouviu essa música, mas veja. O mundo inteiro fizer cair. Eu trago a mensagem de Deus para você. Nas minhas limitações, que eu não deixo de reconhecer, eu quero te dizer que você é especial, que Deus te ama, que há uma outra chance, que é possível viver um novo tempo. Você reflete a imagem do Senhor. Se você não quiser, se você não crer, se você não aceitar, aí é com você. Mas da parte de Deus, Ele nos ama demais. Essa música é bonita, não é não? Hein? O cara é o Anderson Freire. Você é o espelho. Não, aí não. Dá um dó melhor aí. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu quero te dizer para quem está sofrendo acepção, rejeição, filho, pai, mulher rejeitada, marido rejeitado, eu quero te dizer, Deus não te rejeitou. Para Ele, você continua sendo precioso. Talvez disseram que você é burro, não vale nada, não presta, tal. Mas se você quer Jesus, ama Jesus, Ele não te rejeitou. Agora eu quero dizer para quem tem o hábito de rejeitar, língua ardendo de vontade de julgar, de condenar, cuidado, porque quem não usa de misericórdia jamais alcançará misericórdia. Só sabe que Deus é amor quem ama como Deus ama. Amém? Glórias a Deus. Vamos terminar. Amanhã tem reunião, terça. Vai lá em paz para casa. Deus te ama. Você é precioso. Você é preciosa. Você tem valor. Ainda que você tenha caído, Ele estende a mão. Pedro, come? Não, não como. Vou te dar uma segunda chance. Come? Não como. Vou te dar a terceira chance. Come? Não como. Acabou a chance? Não. 2 homens bateram a porta e foram ler o que Pedro não estava lendo. Foram fazer o Pedro entender o que não estava fazendo. Não estava sabendo. Pai querido,
Aleluia! Porque o Senhor não nos trata como nós tratamos as pessoas. O Senhor é amor. O Senhor não foi, nem será, o Senhor é, em todo tempo, amor. Por isso nós insistimos em pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos preconceitos. Nós lembramos hoje, Pai, a nossa acepção de pessoas, coisa feia, Pai. Quantos Cornélios se perderam por nossa causa? Oh, Pai, que eles possam ter encontrado alguém que não fosse como nós, porque tem muitos Cornélios que se perderam por nossa causa. No nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a não termos acepção de pessoas e nem sentirmos, ó Deus, essa autoacepção, nem vivermos com essa autoacepção, mas que nós possamos saber que sempre o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que crê tenha a vida eterna. Se alguém aqui não quer o Senhor, que o teu Espírito Santo toque nesse coração e que se converta ao Senhor. Mas se alguém aqui quer e não está achando um jeito de viver com o Senhor, Pai, no nome de Jesus, aviva essa relação contigo. No nome de Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor nos despeça em paz. E queridos, que assim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos acompanhe e nos guarde agora e